Saludos! Tudo bem, pessoal? Como vão? Olá, olá, boa noite, boa noite. Boa noite a todos. Tudo bem, Érica, Rafael, Bruno, Lazari, Daniel Sousa. Boa noite, Daniel Sampaio, beleza? Danilo, Érica e Erutor. Opa, tudo bem, senhor? Como vamos? Tudo bem? Tranquilo? Rapaz, hoje vai ser difícil até de dormir, rapaz. A aula foi tão boa, tô tão Foi mesmo. energizado que, porra, a gente vai ter dificuldade. Eu vou ter dificuldade de dormir, rapaz. Vai ser um É negócio verdade, assim, vai ser ter que desacelerar até. é Mas, verdade. E, Daniel, fiquei feliz de saber que a gente está uniformizado hoje, não é? Você quer contar para o pessoal, Daniel, que a gente está com a camisa muito parecida hoje? gente, aqui, a camisa parecida com a do Tanguy, gente. Mesma cor. Muito parecida. Daniel, a Mesma gente cor. entrou na aula, o Daniel falou assim, ué, escolheu a camisa da mesma cor que a minha? Eu demorei, eu, eu demorei para entender. Eu falei assim, não, peraí, né? Temos alguma coisa errada. É, Seguinte. vamos lá. Como é que é? Bate-papo 346, é isso? 346. Selos. Ah, selos. Apoie o Petit. Olha aí, gente. Oportunidade, apoio o Petit Jornal. 346. Bate-papo 346, selos a selos. Estamos aqui, Tanguy. Que Ó, alegria. Gui Souza Oliveira já comprou selo aí, cara. Muito obrigado pro Gui Souza. É o quê? Guilherme? Deve ser, né? Imagino que seja Guilherme. João Horda comprou selo também. 2 selos. Muito obrigado, João. Olha aí, Valeu demais. abraço de Medellín, rapaz. Medellín, Medellín. É, Abraço de Medellín. Medellín. Muito obrigado. Vamos falar do Gorbachev. Daniel está de luto severo hoje. Porra, Daniel está, cara. triste, está Pô, tristíssimo cara, nas últimas fiquei horas. abalado. Mandei mensagem pro Tanguy logo. Cabisbaixo. Falei, pô, né? Pô, triste, cara. Que triste. Você ficou sabendo, Daniel, que quem derrubou o Gorbachev foi a primeira-ministra dos Estados Unidos, a Margaret Thatcher? Mas pros Estados Unidos? É. Foi dito hoje na Jovem Pan, né? Imagino que esteja correto. Tá Quem falando sério? derrubou, que o Gorbachev ele não foi derrubado, Daniel. Em 1991, ele foi derrubado pela primeira-ministra dos Estados Unidos, a Margaret Thatcher. Eu achei que tinha sido o Yeltsin. Ah, não, e eu achei também que ela era britânica, né? Eu achei também que ela já não É, estava mais no governo nem do Reino Unido, que gerado dos é Estados Unidos. verdade, é verdade. É, mas enfim, aí de repente a gente está errado esse tempo todo, né, Daniel? De repente, A Tati já tinha sido substituída pelo John Major pelo Mundial Major, né? Exatamente. nessa, Mas nessa vai altura. que a gente está. Pode estar equivocado também, né, Daniel? A gente não tem como ter certeza, né? Vai que, sei lá. Cara, que loucura, cara. Que mundo nós estamos vivendo, hein, Tanguy? Que coisa louca, É rapaz. Que isso. coisa louca. Quer dizer que a Margaret Thatcher, primeira-ministra dos Estados Unidos, que eu Isso. descobri agora que é parlamentarista, né, não é presidencialista, Isso. derrubou o Gorbachev. É Derrubou o isso. Gorbachev. É isso. É isso. Então tá Eu acho bom. que tem que estudar mais, né, Daniel? Porque de repente a gente está tudo errado aí. A gente tá desatualizado aí. Ou tem que essa cadeira tá fazendo barulho, hein, rapaz? Essa cadeira aí Tá, que tá fazendo tá. barulho, cara. Tem que botar óleo nela pra ver se ela para de fazer Olha barulho. lá ainda. Depois tu vai ficar botando ruído aí no microfone. Eu vou ter que editar, vou ter que ficar tirando o ruído da cadeira. Aí o Então, problema é de cada um, Daniel. Isso é o Então, problema de cada um. eu quero que você faça o seguinte: pode ser uma Ah, alternativa também. Começou a gravação, você fica fazendo ruído com a cadeira, para captar o ruído da sim, que aí cadeira. tira a cadeira de direto. Tá, Exatamente. Isso me ajuda, beleza. entendeu? Por favor, faça Entendi. essa gentileza para mim. As pessoas vão Farei. entender quando você começar a gravação, você vê, E que aí depois tira o ruído e sai o ruído todo. é Pô, cara, isso. inteligentíssima sua. Pô, Porra, gostou da minha ideia? A ideia é muito boa, né, sagaz, cara? cara. É É verdade. boa. Muito sagaz. Pessoal não sabe o trabalho que dá para editar, rapaz. Não dá É. trabalho, né, cara? Dá trabalho. Por quê? Porque o Petit Jornal precisa estar no feed das pessoas de manhã cedo. Que as pessoas querem ouvir o Petit Jornal no café da manhã, querem ouvir o Petit Jornal no caminho para o trabalho. E aí, o Petit Jornal tem que ser editado 11 da noite, É meia-noite e tal. isso. Aí o pessoal fala assim: ah, mas por que vocês não editam, não contratam um editor? Porque o editor ele vai querer pegar o episódio para começar a trabalhar 9 da manhã. Aí o episódio vai ficar pronto o quê? 10h30 da manhã. 10h30 da manhã a gente já tomou esporro da podosfera inteira. A internet É inteira já isso. reclamou. Cadê o episódio? Porra, tô dirigindo pro trabalho e não tem episódio. É Complicado. isso. É É isso. É isso que a gente complicado, rapaz. passa. Complicado.
Por isso, o pessoal tem que comprar selos nessa live para apoiar a edição do Petit Jornal. É isso, É Tanguy. isso. É Que é um isso. trabalho duro, Aí, um trabalho duro. e o que o Daniel está querendo dizer é que tem que pagar a edição, como quem faz a edição é ele, o que ele está querendo dizer é que o selo vai para ele. Mas a questão, Daniel, Qual é a é que quem questão? recebe o selo sou eu, né? Sou Ah, é eu que vou fazer a verdade. remuneração do editor. Então, Entendi. Tá bom, mas isso aí é uma coisa que a gente vai dar um jeito aí. eu te falei, né, que mês passado só Vou vendemos chamar. R$ 10 de selo, né? Teve isso, é? Aí eu te mando 5 aí e fica tudo certo. Mas eu vou chamar a Margaret Thatcher, primeira-ministra dos Estados Unidos, para te derrubar. Vivendo aprendendo, Daniel, vivendo aprendendo. Você não pode menosprezar esses momentos, não, que são oportunidade de a gente aprender. Ó, Luiz, CMF91, comprou selo, muito obrigado. BR Schreiner, comprou selo também, muito obrigado. Diga aí se eu falei certo o nome aí, eu imagino que seja isso, né? Schreiner. É isso. Beleza. Vamos lá, Daniel, vamos começar, cara? Vamos lá, cara, vamos lá. Pô, Tanguy, 157 pessoas nessa live, 23h06 da noite. Pô, que legal, que bacana, gente. Obrigado por vocês estarem Privilégio. aqui nos Ah, prestigiando. Vamos lá. vamos lá, Daniel, começar aqui. Vamos lá. Olá, gente, bem-vindos a mais um bate-papo do Petit Jornal. Esse é o episódio número 346. Estamos gravando aqui numa live no Instagram do Petit. São exatamente 23 horas e 7 minutos da terça-feira, 30 de agosto de 2022. Cá está a dupla de costume, Daniel Souza que vos fala, e Tanguy, o Bagdadi, para repercutir os acontecimentos da economia e da política internacional das últimas horas. E Tanguy, sem mais delongas, vamos ao primeiro assunto do dia, que tem tudo a ver com o que nós temos tratado aqui ao longo dos últimos meses. Morreu Gorbachev. Mikhail Gorbachev faleceu no dia de hoje, lembrando que ele foi o último secretário-geral do Partido Comunista da União Soviética, e na dissolução da União Soviética é que nós tivemos ali a separação entre Rússia e Ucrânia, que tem tido ecos nesse ano de 2022. Tudo bem? Vamos nessa? Tudo bem, Daniel, vamos lá. Não tem outro assunto, né, que chame mais atenção hoje do que a morte do Gorbachev. Ele morreu com 91 anos e era uma parte da história, né? Eu acho que todo mundo já teve essa impressão de falar assim, caramba, ele está vivo ainda, né? Porque ele é uma das figuras que marca uma boa parte da passagem daquele mundo da Guerra Fria para o mundo pós-Guerra Fria, né? Então, só para a gente lembrar a importância que ele teve, gosta ou não, tá? Mas ele teve uma importância gigantesca pelo fato de que a partir do momento em que ele se torna o líder da União Soviética em 85, ele vai começar um processo de abertura. Só para deixar claro, ele não era alguém que queria acabar com a União Soviética. Quem queria acabar com a União Soviética era o Yeltsin, né? Que enfim, se tornou presidente da Rússia, né? A Rússia como uma parte da União Soviética. O Gorbachev, pelo contrário, ele teve muita ideia de reformar a União Soviética para que ela continuasse existindo. Então ele lança os dois programas, né, que foram a Glasnost e a Perestroika. A Glasnost que tinha por objetivo promover uma certa transparência política, uma abertura política, permitir que as pessoas falassem, oferecer um pouco mais de liberdade de expressão e tal. E, por sua vez, a Perestroika, por outro lado, ela tinha por objetivo tentar promover uma certa abertura econômica com o objetivo de trazer um pouco de mercado para a União Soviética. A União Soviética tinha, naturalmente, uma economia planificada, ou seja, tem mercado sempre, né? Mas o mercado ele era muito controlado, assim, você não tinha muita liberdade de mercado, e a ideia dele, portanto, era que para a União Soviética tivesse uma sobrevida, havia necessidade de uma certa abertura. E dá tudo errado, né? Porque, na verdade, a abertura política vai acabar levando a uma ascensão das insatisfações de uma maneira que a gente, enfim, na época não se imaginava que poderia acontecer, tipo, agora eu posso falar, agora também insatisfação ela vai ser demonstrada de maneira muito mais intensa, e a abertura econômica ela também vai gerar demanda por mais abertura ainda. O Yeltsin, portanto, ele acaba sendo um rival do Gorbachev e ele vai, na prática, pegar exatamente essa abertura. Então vai ter abertura, então agora eu vou abrir um espaço maior para que essa abertura aconteça, até que finalmente, na virada de 90 para 91, o Yeltsin, né, ele vai se articular com algumas outras lideranças da então União Soviética, principalmente da Ucrânia e de Belarus, e em 91 ele vai declarar que, olha, a gente agora é independente, a gente não faz mais parte da União Soviética, contra a vontade do Gorbachev, até que finalmente no dia 25 de dezembro de 91, o Gorbachev perde o emprego, porque simplesmente a União Soviética deixa de existir. Então, ele é um homem que fez a transição, né? Que, enfim, é com ele que a transição acontece
para a gente passar do mundo da Guerra Fria, do mundo na qual existia uma outra superpotência que era a União Soviética, para o mundo pós-soviético. E, portanto, um pedaço da história morre hoje. Né? Aos 91 anos, morreu Mikhail Gorbachev. Ele teve também algumas outras passagens bastante importantes. É o Gorbachev que enfrenta a crise de Chernobyl, né, o desastre nuclear que efetivamente traz ali uma série de consequências. É o Gorbachev também que acaba forjando um acordo de redução de armas com os Estados Unidos, na época governado pelo Ronald Reagan. É o Gorbachev que acaba decidindo não interferir mais, não intervir mais militarmente nos países do leste europeu, o que acaba abrindo espaço justamente para as chamadas revoluções de 1989, que fazem com que países como Hungria, Polônia, Tchecoslováquia, Romênia, Bulgária se separem ali da zona de influência soviética, deixem de fazer parte da zona de influência soviética, experimentem ali processos de abertura e de redemocratização, até que, como o Tanguy colocou, esse movimento chega na própria União Soviética. Quer dizer, o presidente da Rússia, o presidente da Ucrânia, o presidente de Belarus acabam articulando que eles vão ali proclamar, autoproclamar as suas respectivas independências e que, consequentemente, o Gorbachev terá apenas uma alternativa, que será assinar a dissolução da União Soviética, algo que será feito em 25 de dezembro de 1991. E aí tem aquela imagem que é fortíssima, que desce a bandeira da União Soviética no Kremlin e sobe a bandeira da Rússia, da Federação Russa, essa bandeira que nós conhecemos e que é utilizada pela Rússia até hoje. E está ali, naquele momento, uma parte da origem do atual conflito entre Rússia e Ucrânia, na medida em que, instantaneamente, você tem uma grande quantidade de cidadãos russos que, ao verem aquela cena, agora vivem no exterior. Vivem num país que é a Ucrânia, a República da Ucrânia, que substitui a República Soviética Socialista da Ucrânia e que se torna uma nação separada da Rússia. Então, existe ali um embrião que, de lá para cá, acabou trazendo consequências, Tanguy. E aí um momento jabá, né? A gente gravou um curso no início desse ano agora, ou final do ano passado, já nem lembro mais, Daniel, intitulado, foi final do ano passado, intitulado Quem Tem Medo de Vladimir Putin, em que dois personagens foram muito importantes, né? A gente tem uma aula, foi sobre a história da União Soviética, mas o finalzinho da União Soviética ali, em que o fio condutor foi o Yeltsin, e a rivalidade dele com Gorbachev é muito explorada nessa aula, e naturalmente uma outra na qual a gente fala biograficamente sobre o Putin, né? Então, se você quiser assistir esse curso, torne-se aluno do Petit Curso, acessa lá petitcursos.com.br, que eu tenho certeza, essa é um dos cursos mais suculentos, né, que a gente já deu, entre tantos outros, mas esse curso sobre a Rússia de Vladimir Putin é um curso interessantíssimo e, aliás, prenuncia uma série de coisas que estão acontecendo nesse exato momento. Aliás, Daniel, por falar em Rússia, né, a Gazprom anunciou que vai suspender as entregas de gás para mais uma grande empresa de energia da Europa, a ENGIE, que é uma empresa francesa, né? A junção de algumas empresas francesas, portanto, que é uma das maiores empresas de energia do mundo. Segundo a Gazprom, né, a estatal russa de fornecimento de gás natural, houve um desacordo em torno do pagamento dos contratos, né? Então, a ENGIE ela só vai voltar a receber gás natural na medida em que ela pague o gás que ela já recebeu. Lembrando que isso acontece no momento no qual o Nord Stream 1 ele vai entrar, que é o principal gasoduto que liga a Rússia à Alemanha, portanto, leva uma boa parte do gás natural russo para a Europa Ocidental, né? Aliás, lembrando, né? Desviando da Ucrânia, sem passar pela Ucrânia, passando lá pelo Mar Báltico. Vai entrar em manutenção exatamente nessa quarta-feira, né? Dia 31 de agosto, então são a princípio 3 dias, de 31 de agosto a 2 de setembro, e a preocupação da Europa Ocidental, não podia ser outra, é o medo de que a Rússia não volte a fornecer gás natural tão cedo. Então, lembrando que a Rússia só estava mandando 20% da capacidade do Nord Stream 1. Tá? Então, já foi muito mais. Ela reduziu para apenas 20%. Agora entra mais uma manutenção que não era esperada, já teve a manutenção anual programada e, portanto, existe uma grande preocupação de que esse gás natural não volte a fluir na quantidade necessária, na quantidade explorada.
A França soltou uma das obviedades, Daniel, que aí o troféu Sejura talvez já possa ser dado logo no início do episódio de hoje, e o Macron disse que a Rússia está usando a energia como uma arma de guerra. Fiquei surpreso, não Ah, não é imaginava que alguém possível, pudesse fazer uma rapaz. análise Nessa tão altura do aprofundada. campeonato. É, uma bela análise, achei muito sofisticada. A Rússia está usando a energia como arma de guerra, a ponto de a França, Daniel, voltar a pensar em tirar da gaveta um projeto de construção de um gasoduto ligando a Península Ibérica à França, e, portanto, se você liga à França, você acaba ligando a própria Alemanha também. O que é curioso, porque em 2017, a França desativou, em conjunto com a Espanha, um gasoduto chamado Midcat. Midcat, que é exatamente o que passa pela Catalunha, passa ali pelos Pirineus, né, e chega, portanto, à França. E esse gasoduto foi desativado em 2017 porque ele não era lucrativo. Você vê como é que o mundo era outro, né? Em 2017 você desativava gasoduto, cara, não é lucrativo, fecha aí. Então existe a possibilidade de ou reativar esse gasoduto, mais uma vez ligando a Catalunha, né, na Espanha, à França, ou de repente criar algum outro gasoduto, ou de repente, Daniel, os dois. A preocupação é tão grande que de repente pode ser que os dois projetos sejam desengavetados, Daniel. Agora, também é importante destacar que a ENGIE é a maior fornecedora de gás da França para indústrias e residências e que o peso do gás russo já tinha diminuído substantivamente. No ano passado, o gás russo representava algo em torno de 17% da oferta anual e já havia caído no presente momento para 4%, justamente por conta dessa diminuição gradativa e também por conta da busca de alternativas que a ENGIE vinha fazendo. O governo francês destacou que, apesar do corte, a França está preparada para a possibilidade de interrupção total do fornecimento de gás da Rússia. E num contraste a essa notícia da ENGIE, Tanguy, hoje a União Europeia, mais especificamente a presidente da Comissão Europeia, a Ursula von der Leyen, anunciou que o bloco atingiu a meta de armazenamento de gás para o inverno 2 meses antes do prazo estipulado inicialmente. Segundo a líder europeia, as reservas de gás do continente atingiram uma média de 80%, que era uma meta que havia sido estabelecida para o dia 1º de novembro. É importante destacar que na Alemanha ainda não está em 80%, mas as reservas estão enchendo, né? O ministro Robert Habeck destacou que acredita que até outubro a Alemanha consiga alcançar 85% dos reservatórios preenchidos. No caso da França, a França está com mais de 90% do seu armazenamento de gás, da sua capacidade de armazenamento de gás, e eu achei interessante o destaque do governo francês, destacando que a França deve ter combustível suficiente para lidar com o inverno de temperatura média, ou seja, não necessariamente um inverno mais gelado, um inverno aí mais extremo. Se a gente tiver algo semelhante em termos de temperaturas extremas com o que está tendo no verão, sabe-se lá o que vai acontecer no inverno europeu, lembrando que o verão está sendo extremamente quente, extremamente seco dentro do continente europeu, o que traz aí dificuldades. Mas não deixa de ser surpreendente o fato da Europa, ao buscar alternativas no fornecimento de gás, está conseguindo aí, bem ou mal, encher as suas reservas. Agora, está enchendo as reservas a um custo muito, muito maior do que originalmente estava previsto. Você até destacou há pouco o gasoduto que ligava ali a Catalunha e a França, que tinha sido descontinuado, mas isso aconteceu dentro de um contexto onde não havia como competir com o gás russo. O gás russo era muito barato, gente. O fornecimento de gás russo, o volume fornecido pela Rússia, o custo cobrado pelos russos era imbatível, era incomparável, e isso acabou beneficiando a Europa durante bastante tempo e também acabou acomodando a Europa e levando a interrupção, a descontinuidade no fornecimento de gás através de outros gasodutos, como era o caso desse gasoduto que ligava a Catalunha à França. Daniel, você sabe que faz parte do calendário russo, né, do calendário militar russo, um exercício militar, né, que as Forças Armadas Russas realizam no leste do país. Aliás, o nome desse exercício
é Vostok. Vostok, né? Você sabe que eu tenho um vasto vocabulário em russo, estudei russo durante muito tempo, fluente e tal. Vostok significa leste, né? Não sei Ah, se não você pode sabe, ser. então te Então, juro. Então, Vladivostok é no leste? veja você. Olha aí Que coisa, como é rapaz. que a A cidade. educação faz a diferença, né? Que Já conseguiu coisa. entender aí. Olha, é a Exatamente. cidade de Vladivostok que fica no extremo leste da Rússia. É Que isso. coisa boa. Tá É vendo? isso. Entendi Quem jogou tudo. Vi a War, luz. pois é, quem jogou War sabe, né, do que a gente está falando. E a Rússia hoje começou, Daniel, começa hoje, vai até o dia 5 de setembro, o Vostokão 2022, tá? Então, de 30 de agosto a 5 de setembro, esse exercício militar está acontecendo. E aí, Daniel, alguns países são convidados, né? Naturalmente, se você é convidado pela Rússia para participar do Vostok, significa que você tem uma boa relação com a Rússia confia em você. Então, países como China, Mongólia, Belarus, Tajiquistão estão convidados, vão participar lá. Então, você Mas vai é, ter é exercícios só militares galera amiga conjuntos. da Rússia, tem que. Eu tô achando que a Rússia só chamou Só os a galera amigos amiga mais da Rússia. próximos. É, tem que Só os mais cometer próximos. isso, hein? Só os mais próximos. E aí a Índia tá também, Daniel. Aí o que a A gente Índia não vai é tão deixar aí, próxima. vai deixar isso no ar aí. Não é tão próximo por quê? Tá lá, Daniel. Então a Índia tá lá. A Índia, Daniel, é aquele país, Daniel, que chama todo mundo de queridão. Ô, queridão, você é um queridão. Porra, você é, porra, amigo pra cacete aqui. Conheço pessoas assim, Tanguy. Pois é, Conheço. também conheço. Então, que abraça Estados Unidos, fala, você é um, porra, amigaço meu, você, porra, faz parte da minha vida, você tá no meu coração. Ao mesmo tempo que também dá um abraço como esse, aquele, sabe, aquele abraço caloroso na Rússia. E os Estados Unidos, não é para menos, ficaram extremamente preocupados com essa notícia. Os Estados Unidos, me parece que eles conseguem lidar bem, Daniel, com o fato de a Índia comprar o petróleo russo. Eu acho que eles encaram assim: vá lá, isso é uma decisão econômica, a Índia não é obrigada a sancionar ninguém, só começa a passar um pouquinho do limite quando a Índia pega esse petróleo, refina e manda para os Estados Unidos. Significa, portanto, essa é uma pauta que a gente trouxe há pouco tempo, que os Estados Unidos estão comprando petróleo russo que foi refinado na Índia, mas continua sendo petróleo russo, se incomoda profundamente os Estados Unidos. E a mesma coisa acontece quando a Índia não é apenas que ela está comprando petróleo, ela está participando de exercícios militares grandes por parte da Rússia. Então, isso é algo que naturalmente incomoda, preocupa bastante os Estados Unidos, Daniel. Tanguy, saiu no dia de hoje o índice de preços ao consumidor da Alemanha e tivemos uma nova alta, alta em relação ao mês anterior. No mês de agosto, na realidade a prévia do mês de agosto, avançou para 7,9% nos últimos 12 meses, conforme foi divulgado pelo Instituto Alemão de Estatísticas. E esse avanço acaba representando uma aceleração em relação ao mês de julho, onde a inflação não tinha sido de 7,9%, tinha sido de 7,5%. No final das contas, a gente está falando de uma surpresa em relação ao que havia sido previsto, afinal, a inflação nos Estados Unidos, não, a inflação na Alemanha está maior, está crescendo em comparação aos meses anteriores, o que é uma péssima notícia para o Banco Central Europeu, né? Sinal de que o Banco Central Europeu vai ter que adotar aí medidas de contracionismo, vai ter que aumentar a taxa de juros com mais intensidade do que havia sido previsto. A economia alemã está enfrentando enormes dificuldades, a gente sabe, principalmente por conta da questão energética, mas não é só isso. A economia alemã é uma economia extremamente integrada nas cadeias globais de valor e o atual cenário internacional de desintegração dessas cadeias é uma péssima notícia para a Alemanha. É sinal de que a Alemanha ela vai ter muita dificuldade de manter o ritmo de crescimento que ela tinha até bem pouco tempo atrás. A ver o que vai acontecer em relação à Alemanha, mas a maior economia da União Europeia está dando sinais de desaceleração econômica mais forte do que o previsto e também de inflação mais forte do que o previsto, Tanguy. Lembrando sempre que a Alemanha ela acaba tendo aí menos alternativas, digamos assim, para se sair dessa sinuca na qual ela se enfiou quando nós comparamos com outras economias, como é o caso particularmente da economia dos Estados Unidos. Daniel, pega seu calendário aí e anota uma data que vai ser muito importante para o nosso podcast aqui. A gente vai falar sobre essa data várias vezes, que é o dia 16 de outubro.
está marcado para essa data, 16 de outubro, o 20º Congresso do Partido Comunista Chinês, em Rapaz, que, muito provavelmente, está quase garantido isso, né? A não ser que, sei lá, cara, o que possa acontecer, não consigo imaginar nenhum cenário no qual isso não se confirme. Xi Jinping será empossado, né? Será, enfim, eleito para um terceiro mandato. Lembrando que a gente fala muito que a China não é uma democracia e tal, só que na China tem uma notável alternância de poder. Então a gente teve muito tempo de governo do Mao Tse-tung. Mao Tse-tung, de fato, ficou desde a Revolução, em 49, até sua morte, né, na década de 70, à frente do país. Mas de lá para cá, você tinha um limite de 2 mandatos. Isso foi estabelecido pelo Deng Xiaoping, né, um pouquinho depois da morte do Mao Tse-tung, exatamente para que não houvesse um outro presidente que se perpetuasse no poder por tanto tempo. E, de fato, de lá para cá, ninguém permaneceu tempo demais à frente do país. No entanto, Xi Jinping, de fato, ele conseguiu, né, com o seu poder, é, é, passar algumas barreiras, como, por exemplo, o limite de 2 mandatos. Então, ele está indo para o terceiro mandato agora, ele vai ser eleito para um terceiro mandato, assim como o limite de idade. Existia um limite de idade que era de 68 anos, o Xi Jinping tem 69, ou seja, ele vai ser eleito já para além da idade limite, porque ele conseguiu, alguns anos atrás, mudar o limite, foi eliminado o limite de idade, portanto, o que dá a ele, portanto, a possibilidade de permanecer de forma indefinida no poder. Esse congresso, Daniel, acontece no Grande Salão do Povo, na Praça Tiananmen, né, uma praça extremamente conhecida, enfim, no centro de Pequim. Praça São da Paz dois... Celestial, né? Em português Praça nós Paz Celestial, conhecemos dessa forma. exatamente, bem no centro de Pequim. São 2.300 delegados que comparecem, né, enfim, todos ligados ao Partido Comunista Chinês. E, Daniel, uma coisa que é importante é que a gente olha do Ocidente, a gente olha para isso como ditadura, né? Enfim, a perpetuação do poder, a gente já identifica como algo negativo. E na China, a percepção que você tem é que a partir do que você encontra algum líder que é considerado um bom líder para o país, isso significa estabilidade. Então, assim, ele permanecer mais tempo no poder é lido pelos chineses como ótimo. Então, a gente não vai ter que ficar fazendo transições o tempo todo. Por outro lado, isso não apenas, né, aumenta os poderes, né, a concentração de poderes nas mãos de um governante, e aliás, o Xi Jinping vem usando muito esse poder todo que ele tem nas suas mãos para acabar com a oposição, por exemplo, e aí ele vem promovendo ações de combate à corrupção. Combate à corrupção, no caso chinês, não é nada além do que você perseguir os opositores. Toda vez que tem algum opositor, você fala assim, opa, corrupção, e você vai lá e dá um jeito de tirar o cara da sua frente. Mas também você começa a dificultar, Daniel, mais para frente uma transição de poder. Então, se você tem um líder forte demais e que vai permanecer não 5, não 10, mas talvez 15, 20, sei lá quantos anos o Xi Jinping vai permanecer no poder, qualquer transição de poder futura acaba sendo um pouco mais sofrida, acaba sendo um pouco mais complicada. Mas o fato é que esse é um dos elementos muito importantes. A China é um dos atores mais fundamentais do sistema internacional atual, é a segunda maior economia do mundo, é o grande rival dos Estados Unidos, é o grande aliado da Rússia, enfim, apesar de ter uma série de problemas na relação ali, não apoia a guerra e tal, mas é um país importantíssimo e a gente, portanto, entendeu o Xi Jinping como o líder mais poderoso da China desde Mao Tse-tung é algo que é relevante e, portanto, é importante a gente acompanhar, é fundamental que a gente acompanhe como é que vai ser esse movimento a partir do dia 16 de outubro, Daniel. Até porque um movimento dessa envergadura traz sempre consequências, né, Tanguy? Abre também um precedente que pode aí trazer alguns desdobramentos para a história política chinesa e até para a própria estabilidade dentro do Partido Comunista Chinês. Fica aqui, Tanguy, o registro, uma nota de que o Banco Europeu de Reconstrução e Desenvolvimento assinou um acordo de empréstimo com garantia soberana no valor de 150 milhões de euros para uma empresa estatal tunisiana para apoiar a importação de grãos. É importante, inclusive, registrar que a Tunísia garante 2/3 de seus grãos por meio das importações. Por que me chamou a atenção essa notícia? Essa notícia, inclusive, caiu no bate-papo anterior, essa pauta caiu, mas eu acho importante destacá-la, porque a gente está falando de um país que está precisando pegar um empréstimo no exterior para garantir a importação de grãos que ficaram mais caros para evitar o desabastecimento doméstico. Isso ilustra bem o momento que nós estamos vivendo em termos internacionais,
onde um país que não é um país miserável, muito pelo contrário, a Tunísia está tendo que recorrer a esse tipo de expediente. Imaginemos outros países mais pobres, países que não têm os mesmos recursos, as mesmas alternativas, a quantidade de pessoas que são jogadas na fome e na pobreza com o encarecimento do preço dos alimentos em particular. Não apenas do preço dos alimentos, mas o nosso foco aqui é o preço dos alimentos. É um momento particularmente delicado que a gente está vivendo dentro do contexto internacional. Daniel, eu queria trazer uma pauta que me chamou a atenção pelo nível de complexidade que ela fatalmente vai ganhar. Vou trazer primeiro o pano de fundo, depois trazer qual é a discussão que ela está suscitando. O Paquistão está sofrendo com enchentes gravíssimas, né? Um negócio que a gente aprende na escola, que são as monções, né? Aquele período de chuvas extremamente intensas. Tem várias partes do mundo, mas naquela parte da Índia costuma ser muito... Perdão, aquela parte da Ásia, né? Costuma ser muito comum, no Sudeste Asiático também, tudo. E só para a gente ter uma ideia da proporção, nesse momento que a gente está falando aqui, 1/3 do Paquistão está debaixo d'água. 1/3 do território do país está debaixo d'água. A gente está falando sobre chuvas que já afetaram 33 milhões de pessoas. Lembrando, a população paquistanesa é maior do que a brasileira, apesar do território ser muito menor. O Paquistão é um país de 220 milhões de habitantes. Mas ainda assim, 33 milhões de habitantes, a gente está falando sobre cerca de 15% da população, 1.100 mortos até o momento, 1.600 feridos até o momento. Naturalmente, esse número deve subir bastante. E a ONU apelou, né, no sistema internacional por uma ajuda de cerca de 160 milhões de dólares para ajuda inicial. Não é para resolver o problema, mas inicialmente 160 milhões de dólares, que é para levar alimentos, água, medicamento e assistência emergencial para mais de 5 milhões de pessoas que estão com necessidades extremas, né? Necessidades muito, muito urgentes. Qual é a discussão que isso está suscitando? O Paquistão não é de hoje que diz o seguinte: olha, as monções estão piorando ano após ano como efeito do aquecimento global. Não há dúvidas com relação a isso, o aquecimento global vem piorando o fenômeno das monções. Só que o Paquistão, Daniel, ele representa cerca de 0,4% das emissões históricas de dióxido de carbono, de CO2, né, que é um dos gases, né, que é o gás mais abundante, na verdade, que gera o aquecimento global. Ao passo que os Estados Unidos, por exemplo, são responsáveis por 21,5%. A China é responsável por 16,5%. A Europa é responsável por 15%. O argumento paquistanês é o seguinte: eu emito conta das emissões de gás de efeito de estufa. Logo, acredito, isso é o Paquistão dizendo, que a reconstrução paquistanesa não deve ser apenas o que os outros países podem oferecer uma ajuda, uma assistência. Negativo. Essa é uma responsabilidade de todos os países em ajudar o Paquistão. Então, essa é uma discussão que está em pauta, porque, mais uma vez, a ONU, a figura lá do Antônio Guterres, está dizendo assim: ajuda o Paquistão. O que o Paquistão está dizendo é ajuda. Não se trata apenas de uma assistência para um problema que é do outro. Isso se trata, na prática, de algo que é uma responsabilidade global dos Estados com relação ao problema que acaba atingindo o Paquistão, mas que é um problema, de fato, como o próprio nome já indica, global. Tanque, vamos falar sobre Polônia? Vamos lá, Daniel. A Polônia, Daniel, ela teve um dia curioso, né, pelo fato de que o primeiro-ministro polonês, o Mateusz Morawiecki, ele foi a Paris e foi encontrar lá com o Macron. Sabe que o Macron está solitário, está sozinho, não tem ligado para ninguém, né? Ele está cumprindo a promessa dele de parar de fazer telefonemas. E aí o Mateusz Morawiecki, mais uma vez o primeiro-ministro polonês, fez uma viagem até Paris e foi encontrar com ele lá no Palácio do Eliseu. E o Mateusz Morawiecki, Daniel, naquela troca de afagos, né? Papo vai, papo vem, uma conversa boa, gostosa e tal. E o Mateusz Morawiecki levantou a pauta que a Polônia sempre traz, que é o seguinte: estou indignado com o fato de que a União Europeia está sancionando apenas 2 países do mundo. Tem 2 países que estão sendo sancionados. A Rússia, e está certíssimo de sancionar a Rússia. A Rússia é um país vilão, um país bandido, um país canalha, um país genocida que está fazendo o que está fazendo lá com a Ucrânia. Mas o outro país que está sendo sancionado pela União Europeia é a Polônia.
Ou seja, Daniel, Mateusz Morawiecki, ele foi canalha o suficiente a ponto de dizer que aquela decisão da União Europeia de não transferir recursos para a Polônia por conta da falta de separação de poderes, né, entre o executivo e o judiciário, né, uma vez que, né, o executivo está basicamente trazendo o judiciário para debaixo da sua asa, e a União Europeia está bloqueando a transferência de 36 bilhões de euros, a Polônia está colocando isso como se fosse uma sanção. Então vocês estão sancionando a Rússia e, ao mesmo tempo, sancionando a Polônia. E está fazendo pressão, portanto, para que a França ajude a Polônia a deixar de ser, entre aspas, aqui sancionada. Basicamente, o que o Mateusz Morawiecki disse, Daniel, é o seguinte: tem muitos países por aí, mas o país que deveria ser um exemplo para o resto do mundo, Daniel, é a própria Polônia. É muito engraçado quando o país diz que ele mesmo deveria ser um exemplo para o resto do mundo. Não me parece que o Macron vai cair nessa, né? O Macron é um dos que está dando força para esse tipo de sanção, mas chama atenção o discurso do Mateusz Morawiecki reclamando das supostas sanções que são aplicadas contra a Rússia e também contra a Polônia, e está chamando isso, portanto, de uma contradição em termos, Daniel. Ô, Tanguy, vamos falar sobre oligarcas? Vamos embora, solta a vinheta aí. Rapaz, Tanguy, você não sabe o que aconteceu. O deputado da Duma, então estamos falando de alguém próximo ao regime do Vladimir Putin, o senhor Mikhail Deriagin, ele estava lá, todo pimpão, no canal Russia One, no programa 60 Minutes, discutindo ali questões relacionadas à visita dos inspetores da Agência Internacional de Energia Atômica à usina nuclear de Como é que fala mesmo, Tanguy? Zaporizhia. E o que acabou acontecendo foi que ele resolveu desviar do assunto. Resolveu criticar os oligarcas russos por estarem enriquecendo durante a invasão da Ucrânia. E tem mais, Tanguy. Ele disse o seguinte, abre aspas, precisamos limitar a transferência em massa de fundos de uma economia legal para uma criminosa e não estamos fazendo isso, fecha aspas. Disse mais, abre aspas, não há limitações reais para sacar dinheiro, não há tentativas de nacionalizar as elites da Rússia, fecha aspas. E disse mais, Tanguy, por que não nacionalizar as principais indústrias como os britânicos fizeram depois da guerra? Não para punir ninguém, mas para que o dinheiro não vá para a compra de iates, mas para o fortalecimento da Federação Russa. Fecha aspas. Rapaz, Tanguy, o deputado da Duma, o senhor Mikhail Deliagin, estava marara, hein? Estava marara com os oligarcas russos, dizendo que eles estão lá só para enriquecer, que eles podem mandar dinheiro para fora do país sem qualquer tipo de restrição, que as indústrias deles deveriam ser nacionalizadas para que eles não fiquem comprando iates e para que haja um fortalecimento da Federação Russa. Sei lá, hein, Tanguy? Essa conversa foi classificada como estranha. Afinal, estamos falando de um programa no canal Russia One e programa da TV estatal russa. Então ele chegou à conclusão de que os oligarcas só estão preocupados em ganhar dinheiro. É isso? Exatamente. A conclusão é essa? Essa é a conclusão, que eles não querem fortalecer a economia da Federação Russa. Caramba. Nossa, caramba, tô realmente chocado aqui. Enfim. Então, Daniel, com essa notícia, né, com essa nota, né, de fim de episódio, vamos para os agradecimentos. Agradecer aqui aos nossos ouvintes, pessoal que nos ouve todos os dias. Sei que tem uma galera que não apenas ouve o Petit Jornal, mas tem muito orgulho também em recomendar o Petit Jornal. Isso ajuda demais a gente, né? Esse boca a boca, enfim, a recomendação de vocês. Então, muito obrigado a todo mundo que recomenda o Petit Jornal, que ouve o Petit Jornal, que ouve a gente em qualquer plataforma que seja no aplicativo de podcast, seja no Spotify, Deezer, YouTube, SoundCloud, aqui no Instagram, onde quer que seja. Vocês dão uma força muito grande para a gente e principalmente aos nossos apoiadores. Lembrando que nós dependemos do apoio de vocês, o apoio de vocês é sempre muito bem-vindo. Se você já é apoiador, muito obrigado. Se você não é apoiador, acessa lá o nosso site www.petitjornal.com.br. Tem lá todas as instruções de como se tornar apoiador do Petit Jornal. Ou você pode ir na descrição desse episódio aqui e lá tem todas as maneiras pelas quais você pode apoiar o Petit Jornal, seja morando no Brasil,
seja no exterior, e dá para apoiar de várias maneiras diferentes. Eu tenho certeza que uma delas se encaixa muito bem para o seu perfil. Tanguy, fica também o convite para o pessoal conhecer o projeto irmão do Petit Jornal, o petitcursos.com.br, que é o streaming de atualidades do Petit, onde você tem lá uma série de cursos que têm sido produzidos desde o ano de 2020. Tem curso sobre Estados Unidos, sobre Rússia, sobre Índia, sobre China, sobre o impacto da tecnologia, sobre energia. E agora, no atual momento, estamos gravando todas as terças-feiras às 21 horas, com uma abertura à interação de todos os alunos, um novo curso que está falando justamente sobre a rivalidade entre Estados Unidos e China. Estamos trazendo questões absolutamente de fronteira na discussão dos dois países, tanto na parte econômica quanto na parte política. Vai lá no petitcursos.com.br, dá uma olhada nos cursos que estão lá disponíveis, que eu tenho certeza que você vai gostar. E é streaming. Você entra e passa a ter acesso a toda a biblioteca de cursos que tem sido produzida desde o ano de 2020. Daniel, eu quero saber o seguinte: causamos choque, terror ao não gravar episódio no domingo. Quarta-feira tem episódio ou vai pular de novo? Não, tem episódio. A gravação Tá amanhã bom. será às 11 horas da noite aqui no Instagram do Petit. Quem nos ouve através do podcast, nada muda. Você pode continuar nos ouvindo porque vai para o feed direitinho, como nós temos mantido a frequência. É isso aí. Então amanhã estamos de volta. Um abraço e até. Valeu. Tchau, tchau. Foi, chefia? Pronto, rapaz, foi. Tchau, tchau. Tá resolvido aqui. Agora vamos para o trabalho de edição, que é um trabalho importante. Primeiro você vai agradecer, ó, Giovanni Simonetti. Fala obrigado, Giovanni Simonetti aí, Daniel. Obrigado, Giovanni Simonetti. Comprou selo. Quem mais comprou selo? Tem selo para vender ainda, Daniel? Tem selo para vender aí. Eu vi aqui Ó, na gaveta, tá disponível. Natália Moraes, advogada. Você agradece direito, senão ela te mete um processo, hein, Daniel? Obrigado, Natália. Natália Moraes, advogada. Muito obrigado. Quem mais comprou selo? Aqui, ó, Flávia Gior comprou 3 selos. Foi um, não foram 2, foram 3 selos. Muito obrigado. Aline Félia, nossa querida amiga, aluna de longa data. Muito obrigado também. Obrigado, Amanda Aline. Liz, 888, comprou selo também. Muitíssimo obrigado. E aqui eu já agradeci, cara. Vou agradecer de novo. O BR Schreiner comprou selo. E o Luiz CMF 91. Eu acho que tem mais uma pessoa aqui em cima que comprou selo também. Bem Estudo, pô, a nossa aluna também, de longa data também, comprou selo. Estava, aliás, na nossa aula de agora há pouquinho, né, sobre economia norte-americana. Jesse Amaral comprou selo também. Muito obrigado. Gui Souza Oliveira comprou também. Taranã. E João Roorda. A partir daqui eu acho que eu já agradeci no início. É isso. Aqui tá todo mundo agradecido. Pessoal, muito obrigado. Obrigado pela audiência. Obrigado pela companhia. Amanhã estamos de volta. Valeu. Tchau, tchau.